Espetacular! Muito obrigado aos times do SEMAI Mogi das Cruzes, CMPC Brasil e Hidro Paragominas. Como é inspirador ver o GIS transformando o core business das empresas. Espero que tenha despertado bons insights para todos vocês que nos acompanhem. E você quer saber como levar essas novidades para a sua empresa e para os seus projetos? Aqui nessa página do evento você consegue entrar em contato direto com nossos especialistas. Aproveite! E por falar em insights, vamos apresentar agora o potencial incrível que a inteligência artificial está trazendo para o GIS. Estamos falando de modelagem de dados mais precisa, monitoramento automático de mudanças, atualização e captura de dados em tempo real e automatização de fluxos de trabalho. O futuro é promissor e os agentes inteligentes no GIS já são realidade. Vamos mergulhar nessas novidades do GeoAI e para conduzir essa sessão que está repleta de demonstrações do nosso time de especialistas, convido Diogo Rosonelli e Maria Carolina, do time de produtos da imagem. É com vocês! Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos apresentar como a Azure está evoluindo o ArcGIS com inteligência artificial e de que forma essas inovações já estão transformando o nosso trabalho com GIS. O ArcGIS continua avançando e nele foram incorporadas diversas inovações em todas as suas capacidades, seja em imagens, 3D, mapeamento, análises, gestão de dados e, claro, na inteligência artificial. A estratégia do ArcGIS foca em entregar valor transformador, incorporando tecnologias de IA ao GIS. O objetivo é aplicar IA em todos os aspectos do mapeamento e da análise espacial, preservando o contexto geográfico e a precisão. A IA já está ajudando o GIS em várias frentes: modelagem avançada, monitoramento de mudanças, atualização automática de dados, ganho de produtividade e automação de fluxos de trabalho. E olhando para o futuro, nós vemos o surgimento dos assistentes e agentes de GIS, onde será possível delegar tarefas para que a IA execute. Tudo isso acelera a inteligência geoespacial e ajuda os profissionais GIS a fazerem o seu trabalho de forma mais eficiente. O ArcGIS está sendo aprimorado com IA através do GeoIA, que combina o poder do GIS com modelos de IA treinados, abertos e extensíveis. Para aumentar a produtividade e eficiência, surgem também os assistentes de IA, integrados em novas experiências e em aplicativos já existentes no ArcGIS. Esses assistentes tornam o ArcGIS mais fácil de usar, mais inteligente, sempre de forma segura e confiável. A IA impacta tanto as capacidades do ArcGIS quanto a experiência do usuário. Um exemplo é poder fazer perguntas de forma intuitiva na documentação, no suporte técnico ou até mesmo na geração de códigos. E isso acelera e facilita muito o dia a dia do usuário. Do lado da ciência de dados, o GeoAI já está extraindo informações de sensores, imagens, vídeos, nuvens de ponto e até de textos não estruturados. Nós temos modelos prontos disponíveis que os usuários estão aplicando para detectar feições, para atualizar dados e para automatizar fluxos. E o melhor, tudo isso é aberto e extensível. Essa tecnologia opera dentro de um framework comum de IA. Ele sustenta os modelos de GeoIA, os assistentes e os futuros agentes de IA. E em breve vocês poderão criar os seus próprios agentes a partir de fluxos de trabalhos comum, assim como fazemos hoje com o Model Builder. Os assistentes de IA usam IA generativa para simplificar o uso do ArcGIS. Eles já estão em produtos como o ArcGIS Pro, o Map Viewer, o ArcGIS Survey 123 e o ArcGIS Business Analyst. E o objetivo é simplificar os processos, melhorar a eficiência e liberar mais tempo para análises e tomadas de decisões estratégicas. Isso democratiza o acesso e não só os analistas, mas qualquer pessoa pode explorar os dados espaciais. Vamos agora ver um exemplo prático onde a Karen Camila vai nos mostrar como os assistentes podem ser usados no dia a dia. Olá, pessoal! Hoje vou mostrar como criar uma pesquisa no Survey 123 para avaliar o risco de diversas áreas frente a desastres naturais, como incêndios, enchentes e etc. Vamos trabalhar com dois recursos. Primeiro, a criação da pesquisa usando o modo de conversa do assistente de IA do Survey 123, que torna o processo rápido e intuitivo. Depois, vamos usar o assistente de tradução para oferecer suporte multilingüe. O objetivo é criar algo que possa ser usado por equipes de campo e órgãos públicos para proteger comunidades.
Vamos começar pelo modo de conversa do Survey 123, que permite criar o formulário apenas descrevendo o que precisamos, como se estivéssemos explicando a um colega a nossa necessidade. Vou começar criando a minha pesquisa como de costume. E aqui seleciono o assistente do Survey e insiro o meu prompt. Vamos aguardar alguns segundos. Eu até escrevi errado aqui, mas o modelo de linguagem entende. E o assistente sugere a estrutura inicial com perguntas como informações de quem preenche, se a localidade está próxima de áreas de risco, como corpo d'água, medidas de prevenção, registro de eventos anteriores, etc. Mas eu quero melhorar esse formulário para algo voltado para um profissional de campo da área de segurança pública e vou incrementar o meu prompt. Então, o formulário é alterado para refletir esse cenário e o teor das perguntas muda. Elas ficam mais diretas. Vou fazer mais alguns ajustes, pois as questões sobre medidas de prevenção ficaram muito abertas e quero algo mais direcionado. Então, peço para alterar para múltipla escolha. E aqui ela atualizou a pesquisa para mim. Vou ajustar também as questões sobre sistemas de alerta, gerando questões múltipla escolha que se adequam ao tema. E mais uma vez, o nosso formulário é ajustado conforme o que eu sugeri. Vou pedir para gerar o rascunho da pesquisa. E assim, eu tenho aqui um formulário que eu posso editar. Eu posso remover perguntas, posso editar as configurações dela, como, por exemplo, se vai ser obrigatória ou não. E todos os ajustes necessários na interface que estamos acostumados. Vou salvar. Assim, temos um questionário pronto para uso em questão de minutos. Agora, vamos expandir o alcance dessa pesquisa, tornando-o acessível em outros idiomas. Voltando para a pesquisa salva anteriormente, vou incluir 2 idiomas adicionais para ampliar o público, inglês e espanhol. Vejam que as traduções estão em 0%, pois esse seria um processo manual. Então, vou utilizar o assistente de tradução e ele rapidamente traduz ambos os idiomas. E eu posso rever posteriormente e fazer ajustes caso necessário, esses campos são editáveis. Eu vou voltar e publicar a pesquisa. E agora, no modo resposta, posso visualizar como elas ficarão para o usuário final nos 3 idiomas. Então temos aqui português, espanhol e inglês. Em poucos minutos, estruturamos uma pesquisa e economizamos o tempo que normalmente seria investido na construção manual do questionário. Esse ganho de eficiência permite direcionar mais recursos e atenção para a análise estratégica dos dados coletados, potencializando a qualidade das decisões.
Além disso, ao disponibilizar a pesquisa em múltiplos idiomas, garantimos a acessibilidade para equipes e comunidades diversas, o que reforça a capacidade de respostas rápidas e precisas em situações críticas. Em cenários emergenciais, como a necessidade de aplicar rapidamente um questionário de reação durante uma catástrofe, essa agilidade pode ser decisiva para salvar vidas e mitigar impactos. Agradeço a atenção e espero ter enriquecido um pouco mais os seus fluxos de trabalho. Além dos assistentes, temos os agentes de IA, que orquestram fluxos de trabalho complexos usando ferramentas, serviços e dados do GIS. Isso abre caminho para aplicações mais inteligentes, que não só respondem a comandos, mas também planejam e realizam tarefas geoespaciais do início ao fim. O Data Explorer é um novo aplicativo do ArcGIS com IA integrada. Ele nos permite consultar e explorar dados de maneira simples, a partir de um prompt direto. A ideia é oferecer uma experiência interativa e intuitiva, que facilita a análise e acelera a obtenção de insights a partir dos seus mapas. Vamos então para a próxima demonstração, conduzida pela Jéssica, que vai nos mostrar como isso funciona. Olá a todos, eu sou a Jéssica e hoje eu vou demonstrar o novo aplicativo instantâneo da Esri, o Data Explorer. Ele une o poder da inteligência artificial com análises espaciais para obter insights e revelar padrões escondidos em seus dados. E o melhor, você interage com o chat sobre seus próprios mapas da web, para tomar decisões a qualquer hora e de qualquer lugar. Vamos ver na prática como funciona essa experiência? Estou na interface do Data Explorer e para começar a utilizá-lo, eu clico na engrenagem no canto inferior direito e informo o ID do WebMap. Para isso, vou em Conteúdos do ArcGIS Online e localizo o WebMap que irei analisar. Aqui vejo as camadas de interesse e localizo o ID do WebMap no painel à esquerda. Copio o código e colo neste campo. Habilito a opção de exemplos de pergunta e clico em salvar. Bom, em seguida eu vou clicar em gerar incorporações, para que o modelo acesse os metadados da camada. Essa etapa é importante para ter sucesso nas análises. Bom, agora que tenho tudo pronto, posso usar a ferramenta. Eu vou iniciar com a primeira pergunta. Eu quero ver somente as áreas de alta suscetibilidade à inundação que ocorreram em 2025. No mapa, a camada em tons de azul representa as classes de baixa, média e alta suscetibilidade, variando do tom mais claro ao mais escuro. O chat pede para que eu confirme qual camada corresponde à inundação. Vou selecioná-la e aguardo os resultados serem gerados. Bom, foram encontradas 303 áreas de inundação com alta suscetibilidade apenas no ano de 2025. Aqui no mapa vemos a camada resultante e nela podemos consultar a tabela de atributos. Confirmamos os resultados na classe somente alta e o ano filtrado somente para 2025. Agora eu quero que ele localize o endereço informado e busque os hospitais dentro do raio de 2 km de distância a partir desse ponto. Ele pede novamente para confirmar qual camada, nesse caso, está relacionada a hospitais. Agora vou confirmar qual camada de onde eu extraí o endereço. Nesse caso, é a camada de rodovias federais. Aqui. Notem que o chat vai informando as etapas da análise que está executando. Por fim, a camada resultante é adicionada ao mapa com zoom automático para destacá-la. O endereço foi plotado no mapa por meio de geocodificação e agora são exibidos apenas os 7 hospitais localizados no raio de 2 km desse ponto. Bem aqui. Para finalizar, vamos prosseguir para a última análise. Quero saber quais bairros com população acima de 180 mil habitantes estão em áreas de inundação de classe alta. Seleciono a camada referente a bairros.
Novamente vou confirmar a camada, agora de inundação. Ele informa que está realizando um filtro espacial e que isso pode levar alguns instantes dependendo do tamanho do conjunto de dados. Como resultado dessa consulta, temos 8 bairros em área de alta suscetibilidade à inundação. Eu vou ocultar aqui algumas camadas para visualizar melhor o resultado. Na tabela de atributos, você pode consultar o nome dos bairros afetados e confirmar que todos possuem a população acima de 180 mil habitantes. Bom, em poucos minutos e com apenas alguns prompts, conseguimos responder a perguntas estratégicas, como identificar áreas com alto risco de inundação, localizar hospitais próximos a rodovias importantes e analisar os principais bairros afetados. Tudo isso de forma intuitiva, unindo a linguagem natural e a análise espacial do Data Explorer para transformar mapas e ferramentas de tomada de decisão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima! O GeoAI está levando todas essas capacidades para a ciência do GIS, automatizando a extração de dados e revelando insights valiosos. Nossos modelos de visão computacional conseguem identificar feições em imagens, em nuvens de ponto 3D, rasters, objetos em vídeo, ler, classificar textos, reconhecer padrões complexos e até prever cenários. Com modelos generativos, como o de super resolução, é possível criar imagens de alta qualidade ou até remover nuvens. Hoje já oferecemos quase 100 modelos prontos no ArcGIS Living Atlas para tarefas como classificação de uso do solo, extração de edificações, identificação de torres de transmissão, entre muitas outras atividades. Esses modelos funcionam em grandes volumes de dados, escalam fluxos de trabalho e geram novas camadas prontas para análise e visualização. No ArcGIS Pro, temos recursos que englobam o GeoAI e também já temos um assistente em fase beta privada disponível para testes. Ele foi criado para simplificar as tarefas do dia a dia dentro do software, e com ele você pode usar comandos em português com linguagem simples, por exemplo, para explorar a documentação, gerar expressões SQL e até acionar ações comuns direto no ArcGIS Pro. Tudo isso sem precisar memorizar comandos específicos, apenas indicando o que você deseja gerar. Vamos conferir mais uma demonstração com a Maria Júlia, mostrando no ArcGIS Pro como transformar dados raster em decisões inteligentes. Olá! Bom, até aqui nós exploramos várias maneiras de utilizar a inteligência artificial, desde a coleta dos dados até a visualização dessas informações. Agora, nós vamos dar um passo adiante. Nós vamos entender como unir os dados e a IA para fazer análises geográficas mais inteligentes e mais precisas. Nessa demonstração, nós vamos seguir um fluxo de trabalho muito comum para quem já atua com o GIS, que é a análise de imagens raster. Então, eu quero te mostrar como que o ArcGIS Pro, aliado com a inteligência artificial, pode acelerar esse processo de análise e aumentar a assertividade das suas decisões. Imagina comigo o seguinte cenário: um desastre ambiental acontece e nós precisamos avaliar de forma rápida esse cenário para conseguir tomar as decisões estratégicas. E é exatamente isso que nós vamos simular agora. Nós vamos analisar o incêndio que infelizmente atingiu Palisades, em Los Angeles, no início desse ano. E o nosso desafio será identificar quais estruturas ainda estão de pé mesmo depois desse desastre. Bom, eu já estou aqui com o meu ArcGIS Pro aberto e com alguns dados, como a gente pode ver aqui na lateral. Então, temos os registros de incêndios florestais, limitação de perímetro, e eu tenho aqui também uma imagem raster para nossa análise. Eu vou dar um zoom aqui no meu mapa na região de Palisades, que foi onde aconteceu o desastre. Então, a gente pode ver que já tem aqui uma imagem raster para esse perímetro, mas aqui para a nossa demonstração em questão, eu vou focar mais precisamente em uma região específica de Palisades. Vou dar um zoom aqui, que é esta região. E como a gente pode ver, existem muitas áreas que infelizmente foram afetadas por esse incêndio.
E o nosso objetivo agora é identificar quais são as estruturas que ainda estão de pé nessa região. E para realizar a análise dessa imagem raster, de uma forma que não seja manual, nós vamos utilizar uma das ferramentas que tem disponível aqui dentro da Toolbox do ArcGIS Pro, que fica dentro do grupo de Deep Learning, que é a ferramenta Detect Objects Using Deep Learning. Então, eu vou inserir a minha imagem raster, configurar aqui as informações de output, né, as informações de saída, como que vai ficar salvo depois que a ferramenta rodar. E essa ferramenta de detectar objetos, ela nos permite encontrar características, né, detectar objetos específicos dentro da nossa imagem utilizando o Deep Learning. Continuando a configuração, eu vou utilizar aqui um modelo de aprendizado profundo e já treinado disponibilizado no Living Atlas. A ferramenta vai fazer a leitura desse modelo. Eu vou pedir aqui para a ferramenta remover todos os elementos que ela identificar como duplicado para a nossa análise. Faço mais algumas configurações aqui de parâmetro para que a análise saia completa. Configuro aqui o tipo de processamento e peço para executar a ferramenta. Esse modelo que eu escolhi, ele faz a extração da planta baixa de edifícios e ele me produz uma classe de feição, ou seja, uma camada contendo todos os objetos que ele encontra na imagem raster. Ou seja, após o processamento, a ferramenta vai nos retornar todos os edifícios que ainda ficaram de pé, que o modelo encontrou na extração da imagem. Atualmente, existem mais de 90 modelos já pré-treinados disponíveis no ArcGIS Online. Também podemos utilizar modelos de terceiros ou modelos personalizados, ou seja, você mesmo pode treinar o seu próprio modelo de aprendizado. Bom, processamento concluído, a ferramenta já nos gerou a camada de saída, que está aqui representada na imagem. Eu vou apenas ajustar a simbologia dessa camada, então eu vou tirar o preenchimento dela e vou ajustar a cor da linha e também o tamanho da linha para melhor visualização. E vou aplicar. Então aqui a gente consegue observar a imagem e os resultados que o modelo nos gerou. Fica bem evidente que houve danos extensos na vizinhança e se fosse preciso fazer essa identificação de forma manual, identificar cada estrutura, esse trabalho levaria muito tempo. E com o apoio da IA, conseguimos analisar a imagem rapidamente e criar uma delimitação precisa nos edifícios que ainda ficaram de pé. E se eu vir na camada e abrir a tabela de atributos da análise que ele me gerou, a gente consegue ver a pontuação de confiança gerada pelo método de detecção de objetos. Então, é a pontuação de confiança que o modelo nos traz em relação a essa análise. Se caso fosse preciso, nós também poderíamos aplicar a mesma análise para um perímetro ou uma extensão maior. Por exemplo, aqui, ele já conseguiu identificar, dentro de uma extensão maior, tanto as construções que ainda estão de pé, que são as construções que estão em verde, e as construções que foram destruídas, que estão sinalizadas em vermelho. Então, nós conseguimos identificar quais e quantos edifícios ainda estão de pé, mesmo depois do desastre, dentro dessa extensão em Palisades, sem a necessidade de mapear estrutura por estrutura de forma manual. Esse é um exemplo de como você pode extrair características de imagens usando um modelo treinado para detectar edifícios. E esse modelo nos mostra, na prática, como a inteligência artificial e o GIS juntos podem transformar a análise geográfica em algo muito mais ágil, preciso e estratégico. No nosso plano de lançamento, vemos a evolução contínua dos assistentes, do GeoAI e em breve dos agentes de IA. E no momento nós estamos em versão preview do Business Analyst, do Survey e dos recursos de tradução. E em beta, na documentação, Story Maps, Arcade, Hub, ArcGIS Pro e Microsoft Teams. O lançamento e a disponibilidade geral das versões finais está previsto para o início do ano que vem. E desde o final do ano passado, 2024, os administradores já podem optar por liberar ou não o uso dos assistentes de IA dentro das suas organizações. Como ainda estão em beta,
o acesso só ocorre se for habilitado pelo administrador. E é um primeiro passo muito importante para dar escolha e controle aos usuários. O processo de lançamento até a disponibilidade geral passa por essa ordem: primeiro em beta privado, depois em beta, a versão preview e, por fim, a disponibilidade geral. Todo esse avanço em incluir IA nos recursos ArcGIS contribui para que possamos avançar na cadeia de valor, do dado à informação, ao conhecimento e à ação, publicando dados como serviços úteis, aplicando o GeoAI para extrair insights e criando mapas e dashboards claros, conseguimos apoiar decisões mais confiantes e gerar impactos positivos no mundo real. A inteligência artificial está ajudando a redefinir o papel do GIS, ampliando seu impacto e alcance. GIS é sobre entender o nosso mundo e contribuir de forma positiva, e a IA, quando aplicada com responsabilidade, é uma extensão dessa missão. O futuro já chegou, então a pergunta que fica é: como cada um de nós vai usar a IA de forma consciente para tornar o mundo um lugar melhor? Muito obrigado. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!